E aí? Deus está presente na Assembleia dos Deuses? Ou seria, Deus está presente na Assembleia dos Poderosos, como a Peshitta traduz. Será que é um desafio esse texto? Tehillim, capítulo 82, nós vamos trabalhar ele hoje, nesse vídeo. Mas esse texto, de antemão, eu já estou afirmando para vocês, é facílimo de entender. Não há nenhum problema no texto. A não ser quando as pessoas insistem em dizer que a palavra Elohim pode ser traduzido como poderosos, etc, etc, etc. Quem está acompanhando aqui o canal e principalmente para quem já peregrinou a playlist sobre o nome do Eterno, já viu exatamente de onde vem a palavra Elohim inicialmente e o seu significado. Está preparado? Eu vou decifrar para você esse texto. Mas antes disso, confira se você já é inscrito no canal. Se não for, você pode se inscrever exatamente agora e vamos para o texto. O texto de fato diz, na minha versão, presta atenção, o Eterno está presente. Diz assim, o Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Gente, o texto hebraico diz Elohim Nitzav Ba'adat El. Não adianta tentar esconder o que está escrito. Não tem Yud Rei Vav Rei. E as pessoas querem insistir em pegar a palavra Elohim e aplicar para o Eterno. Não existe esta possibilidade. Uma vez que esse termo surgiu no Egito, não foi em outro local não, foi no Egito, tá? Está lá o hieróglifo antiquíssimo, registrando lá. E significa seres evoluídos. Simplesmente isso. Então, se você se substituir, se você quiser um pormenor, você vai lá na playlist sobre o nome do Eterno. Se você quiser substituir o nome Elohim pela sua origem, o texto ficaria assim: o conjunto dos deuses, conjunto dos seres evoluídos, o conjunto, tá? O conjunto está presente na Assembleia de El. Ué, mas a palavra El não vem de Elohim? Sim, Elohim não está no plural. Para com esta bobagem. Não é porque terminou com im que é plural. A palavra maim termina com im e não é plural, tá? Elohim, você vai lá na playlist, você vai ver, é o conjunto dos deuses. São vários seres reunidos. Então, o conjunto dos deuses está presente. Está presente aonde? Na Edá, na Assembleia. De quem é a Assembleia? De um El. Você tem um líder, um indivíduo, El, um indivíduo. Esse indivíduo lidera um conjunto. Qual é a dificuldade nisso? Um indivíduo lidera um conjunto. Esse conjunto está presente na assembleia deste indivíduo. Qual é o problema? Não adianta tentar dizer que é Deus no sentido do eterno. Ah, porque vem de Ugarit, vem de... Esquece. É só prestar atenção que está escrito. Elohim é conjunto dos deuses, conjunto dos seres evoluídos, conjunto dos seres avançados. Esse conjunto está numa assembleia presidida por um indivíduo, por um ser. Esse ser é chamado aqui de El. El é a palavra desmembrada do conjunto
chamado Elohim. Então esse conjunto está nessa assembleia. Simples. E tem um líder sentado e ele vai decidir as questões. E ele vai presidir as questões. Simples, rápido e objetivo. Ponto. O restante desse mesmo versículo fica mais claro ainda. Na tradução está: ele, entre os juízes, promulga sua sentença. E alguns vão dizer que ele se refere aos reis de Israel, ele, etc. Gente, é só prestar atenção. Se está dizendo que Elohim, seres evoluídos, está presente na congregação de El. O último sujeito é El. As próximas palavras vai se referir ao El. El, e não Elohim. El. El julga entre Elohim. Então, o líder, El, julga entre os deuses. Na linguagem popular, um Deus julga entre os deuses. El julga entre os Elohim, entre os seres evoluídos. Então está lá a assembleia, tem um líder sentado num trono, vamos botar assim, né? A linguagem bem popular. Tem um líder sentado num trono e esse líder julga entre os demais. Julga na assembleia. Promulga a sua justiça. Então eles sentam lá, vão decidir uma questão. Se reúnem todos e o líder, um ser, ele julga entre eles. Julga entre eles. Bekerev Elohim Ishfot, ou Ishpot, Shofet, julga. E a tradução, ele entre os juízes promulga sua justiça. Se você tiver dúvida ainda sobre esse texto, você pode colocar nos comentários. Mas para mim, essa parte do texto está bem clara. Inclusive, ela está bem amarradinha. A primeira parte do versículo com a segunda parte do versículo é bem claro. Tem alguém sentado julgando entre um grupo. Tem um grupo que se faz presente na congregação, na reunião desse líder. Esse líder convoca, olha, vamos decidir sobre tal questão, vamos decidir se Daniel deve receber a resposta das suas orações ou não. Vamos decidir. E aí eles todos se reúnem e um diz, olha, acho que deve receber sim a resposta. Afinal de contas, ele já está enfermo há 21 dias. O outro diz, não, acho que não deve receber essa resposta não. Porque se ele receber essa resposta, ele vai copiar, vai anotar, vai dizer, e o pessoal não vai acreditar, não vai nem botar ele no grupo dos profetas. E eles vão decidir. E um L chega e diz, olha, está decidido. A maioria decidiu por ele vai ter que receber a resposta. Pronto, promulgou a sua justiça. Está decidido. Qual é a dificuldade disso? Vemos na escritura toda praticamente. Uma reunião onde um deles decide. Um deles bate o martelo. Uma reunião dos deuses. Qual é a dificuldade? Ah, porque sempre teve Eugarite, sempre teve no passado. Sempre, claro que sempre teve. Nós não devemos fechar os olhos para essa realidade. Não devemos nos apegar a dogmas e deturpar essa parte da Escritura, nenhuma parte da Escritura, mas principalmente essa. É claro que sempre existiram as reuniões para decidir as questões. É assim que as coisas funcionam. Os seres evoluídos não são oniscientes. Não são oniscientes. Não se trata do eterno aqui. O eterno sentado num trono para decidir questões. Não tem nada a ver com o eterno. Tem a ver com os seres evoluídos. E todo mundo sabia disso. A questão é que nós não recebemos esses ensinamentos inicialmente. E aí, quando descobrimos, achamos que é uma contradição, achamos que é um paganismo, achamos que é isso, não achamos nada não. Sempre foi esta a realidade, só que nós não sabíamos.
E aí o texto segue, ele vai descrever as justiças, as injustiças, etc. E repare que o texto está falando, mais uma vez, de uma assembleia com um líder. E no versículo 6, as pessoas têm outra dúvida. O versículo 6 diz: eu disse, vós sois deuses. Em algumas versões, na minha, por exemplo, está vós, ó juízes. E o termo hebraico, eu não sei como é que está a sua versão, mas o termo hebraico diz Ani amarti Elohim atem. E aí as pessoas isolam todo o texto para se apegar no versículo 6, cuja tradução é vós sois deuses. Gente, é a mesma palavra. O texto está dizendo, vocês são conjunto dos deuses. Vós sois deuses. Claro que aqui é uma tradução bem esdrúxula, porque numa tradução você procura a melhor palavra equivalente naquele idioma que você está traduzindo. E isso não necessariamente vai refletir exatamente o que a expressão quer dizer. Mas vós sois Deus. Está falando dos mesmos. Não existia lá, não tinha a Assembleia dos Deuses. É sobre isso que ele está falando. Está falando do ser humano. Está falando, vocês são os deuses. Filhos do Altíssimo. E aí as pessoas, mais uma vez, vai querer se referir ao Eterno. Olha o que está escrito, versículo 6. Eu disse, a minha versão é uma das piores nesse sentido aqui, tá? Vós, ó juízes, aqui está Elohim, sois como os anjos. Essa expressão não tem. Não tem essa expressão no hebraico. Todos vós sois filhos do Altíssimo. E aí pronto, aí fica aquela zoeira, aquela agonia, porque está escrito Altíssimo. É o mesmo termo que aparece em Salmo 91. Então, cadê? Ani amarti Elohim atem. Bnei Elion kulechem. Bnei Elion. Você tem um líder, El. E esse on aí é um superlativo. Eu já expliquei aqui sobre a palavra Adon. Se você não viu, assista esse vídeo sobre a palavra Adon. Você vai ver que é um superlativo. Vocês são filhos do Altíssimo. É óbvio, se você tem um líder, aí entra uma polêmica, né? Uma polêmica gigantesca da reprodução. Se você está lidando com o texto do Antigo Testamento, e, sei lá, da região de Ugarit, do Egito, Suméria e tal, você vai entender que eles se reproduzem. Agora, se você está querendo colocar, por exemplo, a Brit Hadashah, para entender esse texto, esquece. Esquece, porque pela Brit Hadashah, os seres evoluídos não se reproduzem. Aí você não vai conseguir entender o texto. Vós sois deuses, vocês são Elohim, vocês são filhos de El. Não há nenhum problema. Mais uma vez dizendo, nós não aprendemos assim. Mas é isso que o texto está dizendo, claramente. E você, por mais que você se rebata na sua mente, você não tem como fugir desse texto. A não ser que você jogue tudo para o alto. Ah, Elohim é Deus, para mim é o Eterno, etc. Ele não existe, esse negócio não existe, tal. E aqui é homem e tal. Aí você define para você, ok, é um direito seu. Mas em se tratando do texto e da história, da cultura, vocês são filhos de um L. Ponto final. É assim que é procedido na escritura inteira. E é por isso que você que está resistindo a isso, você tem problemas com vários outros textos. Eu não tenho problema com texto nenhum. Porque você olhando a cultura, você olhando os ensinamentos, como foram escritos, como foram determinados, como foram colocados lá, registrados, os desenhos, tudo, você consegue entender esse texto com muita naturalidade. Não está falando de homem, está falando dos deuses. O texto inteiro está falando do julgamento que é proferido na Assembleia dos Deuses. O texto inteiro. Em momento nenhum vai falar do ser humano, a não ser daqui em diante que vai fazer uma comparação. Que eles podem falecer. Isso aí é uma outra polêmica que talvez a gente trate em outro vídeo, né?
Temos duas polêmicas aí, gostosas aí, bem bonitas aí, né? A questão da reprodução e a questão da morte. Se eles reproduzem, então eles estão em uma evolução, é óbvio. Eu já estou definindo aqui, né? Se eles se reproduzem, é porque eles estão em uma evolução. Um ser que está em evolução é capaz de falecer. É uma questão de lógica. Se eles não estivessem em evolução, já tivessem chegado ao ápice, não faleceriam. Mas isso é uma polêmica gigantesca que eu vou deixar aí para vocês comentarem aqui, tá? Abaixo do vídeo. Então, gente, esse texto não tem problema nenhum. No versículo 8, diz assim. Versículo 8. Versículo 8. Levanta-te, ó Eterno. Aí piora tudo. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Mais uma polêmica gigantesca aqui. Porque o que está escrito, não é isso não. O que está escrito no versículo 8. Kumá, Elohim. Hã? Não entendeu? Vou repetir. Kumá, Elohim. Elohim. Shaftah ha'eretz. Kiatah tinhel bekol hagoim. Levanta-te, conjunto dos deuses. Ué, levanta-te, conjunto dos deuses, e julga a tua terra. Então a terra é do conjunto dos deuses? Breshit, capítulo 1, nós estamos estudando. Quem está estudando isso, quem está estudando o Breshit científico, não ouviu errado não, Breshit científico. Quem está estudando isso no nível 3 como membro, é facílimo entender essa passagem, tá? Por que está escrito, levanta-te, conjunto dos deuses, e julga a tua terra? Embora não está escrito tua terra, tá? Não está escrito tua terra, não. Mas, levanta-te, conjunto dos deuses, e julga a terra. Por que ele julga a terra? Por que não está escrito Yud Rei Vav Rei julga a terra? Não está escrito. É o conjunto dos deuses. Pois a ti pertencem todas as nações. Pertence a quem? Pertence ao conjunto dos deuses. Todas as nações pertencem ao conjunto dos deuses. Aí você consegue entender o texto de Daniel. Olha, o príncipe do rei da Pérsia me resistiu. Daniel, quando você fez a oração, eu vinha, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu. Aí veio Miguel, me ajudou e tal. Depois o outro texto vai dizer, Daniel, eu vou embora. Vou voltar lá para o príncipe do rei da Pérsia, e quando eu for, o príncipe do rei da Grécia virá. Ele está falando de vários seres evoluídos que tomam conta de nações. Ué, então as nações pertencem a eles? Sim, pertencem a eles. E não pertencem ao Eterno, não? O que você acha que significa a palavra hierarquia? Coloca nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero ter sido bem entendido. Se ficou ainda alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Mas se ficou alguma dúvida sobre esse texto, coloque somente sobre este texto, tá? Eu estou tratando desse texto, colocando algumas ilustrações e alguns textos para você entender, mas a tratativa aqui, como dizem, é sobre esse texto específico de Salmo, capítulo 82, tá certo? Terra e Lime. Confira de novo. Confira sim, confira de novo, se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva, deixa o seu like. Faça esses comentários para eu saber que você chegou até aqui. Compartilhe, para que outras pessoas que pensam outras coisas sobre esse texto, venha para cá, discutir, debater conosco sobre esse texto. E eu vou ali fazer outro vídeo, outra polêmica que eu vou trazer. E nos veremos na próxima polêmica. Shalom.